Este é o 14º dos 24 volumes da obra de Pietro Ubaldi. O Sistema, Gênese e Estrutura do Universo. Prefácio. Com este volume, inicia-se a segunda trilogia da segunda obra, chamada brasileira porque escrita no Brasil, em relação à primeira, chamada italiana, escrita na Itália. Terminou com a primeira trilogia o período da grande batalha, da luta. Tiramos dela todo o fruto benéfico. Voltamos agora ao caminho ascensional da construção com o início desta trilogia. Retomamos neste escrito os conceitos dos volumes A Grande Síntese e Deus e Universo, nascidos em 2 períodos diversos da minha maturação, filhos de estados de alma diferentes, a fim de fundi-los num só, formado pela atual e mais profunda maturação adquirida. Isto significa fundir as 2 concepções numa única visão de conjunto, ou seja, num único sistema religioso, ético, científico, etc., capaz de abarcar em síntese todos os fenômenos do universo, orientando-os para um único centro e objetivo. Um sistema que dê a chave e esgote o problema do conhecimento, pelo menos nas suas linhas gerais. Por isso, este volume chama-se O Sistema, pois representa um conjunto de princípios em que cada fenômeno coordena-se para formar um todo orgânico. Nesta visão global, irão se fundir e nela permanecer inseridas a concepção científica de A Grande Síntese, vista em função do homem, juntamente com a concepção teológica do volume Deus e Universo, vista em função de Deus. A Grande Síntese é uma visão do alto, isto é, vinda do espírito para baixo, ou seja, para o mundo físico da matéria até o homem. O volume Deus e Universo é uma visão de baixo, isto é, do plano humano para o alto, ou seja, em direção ao pensamento de Deus Criador. Neste volume, queremos fundir as 2 visões numa só, o sistema de A Grande Síntese com o sistema de Deus e Universo, cada um em seu campo, ou seja, fundir os 2 campos num só, para obter assim não 2 perspectivas diferentes, mas uma única perspectiva, num único sistema. Esta é a finalidade do presente livro. O livro nasceu no primeiro semestre de 1956. Havia então terminado o período da grande batalha, e o horizonte tinha se tornado mais claro. A luta, se bem que não terminada, ao menos não exigia toda a minha atenção e energia, podendo organizar-se na forma de um trabalho mais regular e ordenado. Com o meu espírito mais livre, pude então dirigir-me para novos caminhos. Foi isso que permitiu o nascimento deste novo volume, O Sistema. Naturalmente, a produção literária ressente-se das condições do ambiente no qual se vive e do trabalho que isto impõe. Meu estado de ânimo mudou e agora, não mais oprimido pela luta indispensável à sobrevivência num ambiente hostil, um sentido de libertação e de alívio permitiu-me, em vez de olhar para a terra a fim de me defender, levantar os olhos para o alto, contemplando visões. Nasceu deste modo este meu novo livro, que representa o maior amadurecimento espiritual até hoje atingido. Mas para ele me arrastaram também as forças que dirigem a minha vida,
e isto através de acontecimentos exteriores, independentes da minha vontade. O volume Deus e Universo foi honrado na primeira metade de 1956, com discussões na imprensa brasileira. As observações feitas chamaram de novo a minha atenção para aquele argumento que eu esquecera durante a luta. Ao mesmo tempo, essas forças me prepararam, sem que eu soubesse, um curso que dei em São Paulo em 1956 e depois outro realizado no Rio e mais um terceiro em Santos, exatamente sobre o tema Gênese e Estrutura do Universo, tema do volume Deus e Universo. E esses cursos levantaram novas discussões. O Brasil é um grande país, onde o público se interessa por questões difíceis de alta teologia, coisa que não é comum em outros lugares. Esses fatos excitaram e tornaram a despertar aquele meu pensamento adormecido e o impeliram a se colocar novamente diante da visão de Deus e Universo, mas desta vez com maior amadurecimento do que havia sido antes contemplado. O empenho em fazer estes cursos e responder às objeções dos assistentes e da imprensa obrigou-me a precisá-los, a focalizá-los com mais exatidão, a fim de esclarecer melhor, sobretudo a mim mesmo, os problemas enfrentados. Isto porque o modo como as discussões eram feitas e desenvolvidas na imprensa e nas conversas demonstrava-me, acima de tudo, que não tinha sido bem compreendida a orientação e a colocação geral dos problemas tratados, fato este perfeitamente explicável, porque eram diferentes os pontos de referência culturais para a novidade revolucionária de uma tal concepção, que nem sequer a cultura europeia revelou-se capaz de logo compreender e aceitar. É evidente que uma tal visão de dimensões cósmicas não podia ser reduzida à medida e ao julgamento da média comum, nem ser restringida ao enquadramento nos limites desta ou daquela doutrina. Assim, mesmo partindo de religiões diferentes, o homem teve um comportamento igual diante de a grande síntese e de Deus e Universo. Não discutimos os julgamentos, que respeitamos, porque correspondem à necessidade de defender patrimônios espirituais já adquiridos. Mas também é certo que Deus, ao criar, não podia ficar na dependência de que este ou aquele sistema religioso estabelecesse uma determinada norma. De tudo isso, nasceu a necessidade de esclarecer ainda mais como se desenvolveu o processo da criação, enfrentando-o novamente com o método inspirativo, porquanto não existem outros meios de observação direta, sendo que já demonstramos o valor deste método de pesquisa por intuição, que, aliás, é completado e controlado pela lógica e pela razão. Respeitamos todas as fontes tradicionais, mas Galileu, para resolver os problemas astronômicos, lançou-se, tal como a ciência moderna, ao estudo dos céus, utilizando o telescópio e o cálculo, e não a Bíblia. Assim, embora a Bíblia dissesse que Josué havia parado o sol, Galileu, não obstante ser julgado herege porque contradizia a Bíblia, continuou, com toda a razão, a dizer, abre aspas, e no entanto a terra se move, fecha aspas. Por isso, assim como Galileu, só podemos responder às objeções da imprensa dizendo que, apesar de tudo o que afirmam as diversas doutrinas,
As coisas são exatamente como estão descritas desde o princípio do volume Deus e o Universo. Para termos a certeza disso, neste volume, O Sistema, a questão foi toda reexaminada, sendo a visão novamente vista em seu conjunto e em seus pormenores. Deste novo exame crítico e analítico resultou a confirmação de todas as afirmações precedentes, demonstradas com maior evidência. Esta é uma análise ainda mais atenta. Se houvesse erros, eles deveriam aparecer, e não apareceram. Eu teria gostado muito que a crítica alheia me houvesse apontado erros. Mas, tal como ocorreu na Itália com a condenação de A Grande Síntese, a crítica não se limitou a ver se a teoria era verdadeira ou falsa à luz da lógica e dos fatos, mas apenas a verificar se ela correspondia a uma unidade anterior de medida, dada pela medida da própria doutrina. Assim, a crítica não me ofereceu, como eu teria desejado, alguma coisa que pudesse contribuir para melhorar meu trabalho, nenhum fato positivo que verdadeiramente enfrentasse a substância dos problemas. E é isto o que mais interessa ao pesquisador apaixonado. O que lhe interessa de fato não é verificar se ele está de acordo com esta ou aquela doutrina particular, mas sim obter respostas às suas perguntas e saber como realmente ocorreu o fenômeno da criação. Assim como aconteceu com a Grande Síntese, o fato repetiu-se agora. Qualquer verdade nova acha-se diante de outras verdades já admitidas. Se a nova verdade concorda com elas, é julgada verdadeira. Se não concorda, é julgada falsa. Assim, as verdades novas que estão se desenvolvendo nestes volumes são diferentemente julgadas. Há sempre luta entre o velho e o novo. O velho possui as posições já conquistadas, mas envelhece e se cansa. O novo deve conquistá-las, mas é jovem e tem direito à vida. Ninguém pode deter o progresso, que apesar dos conflitos, continua a avançar sempre impassível. Trata-se de uma lei irresistível da vida. Basta esperar. Para compreender o novo, precisa-se de tempo. Foram necessários 20 anos para que a Grande Síntese fosse compreendida. Para que o livro Deus e o Universo seja também compreendido, mais ainda será necessário. No momento, a resposta às discussões sobre o volume Deus e o Universo só poderia ser a mesma já dada às objeções que se fizeram sobre o volume A Grande Síntese. Não renegar, mas sim reafirmar, encontrando novas confirmações por meio de um estudo mais profundo do problema. Assim, tudo se reduz a explicar ainda melhor, cada vez mais clara e evidentemente, até que se compreenda. A única dificuldade que pode surgir como causa de dissensões é não se haver explicado o bastante. O remédio diante de qualquer condenação é apenas insistir, explicando sempre mais claramente. O problema não é modificar, mas sim ser compreendido. Assim nasceu este livro. Embora suscetível de contínuos desenvolvimentos, agora ele já esclarece tudo, pelo menos em suas grandes linhas, especialmente a mim próprio, que sou difícil de convencer. E ele me convenceu, eliminou em meu atual estado de amadurecimento todo resíduo de dúvida que sempre permanece no fundo da mente de qualquer pesquisador honesto.
Assim, a teoria da queda não só não morreu, como se reforçou em mim, fundindo-se com a concepção de a grande síntese e a absorvendo. Por isso, essa teoria continuará a constituir a espinha dorsal das obras que estou escrevendo, de modo que os meus futuros livros não só a confirmarão, como continuarão a se elevar nestas bases, esclarecendo cada vez mais, desenvolvendo, aplicando e convencendo. Quanto mais se estuda o que é verdadeiro, menos dúvidas se tem. Foi assim que a verdade sempre caminhou desta forma. As resistências fazem parte do seu processo evolutivo. Trata-se de uma lei igual para todos, que nós não podemos modificar, devendo apenas aceitá-la. É justo e devemos defender as velhas verdades já conquistadas. Mas, às vezes, repudiando e sufocando o que é novo para defender o patrimônio já possuído, tenta-se impedir a vida de conquistar outro patrimônio melhor. No entanto, como é explicado neste volume, o impulso do progresso vem de Deus e, como tal, esse impulso é o mais forte e não pode deixar de vencer. São Vicente, Natal de 1956. Final do prefácio.